Capítulo 8. George Whitefield, o pregador ao ar livre, 1714 a 1770. Mais de 100 mil homens e mulheres rodeavam o pregador há mais de 200 anos, em Cambuslang, Escócia. As palavras do sermão, vivificadas pelo Espírito Santo, ouviam-se distantemente em todas as partes que formavam esse mar humano. É-nos difícil fazer uma ideia do vulto da multidão de 10 mil penitentes que responderam ao apelo para se entregarem ao Salvador. Esses acontecimentos servem-nos como um dos poucos exemplos do cumprimento das palavras de Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. João 14, versículo 12. Havia como um fogo ardente encerrado nos ossos desse pregador, George Whitefield. Ardia nele um zelo santo de ver todas as pessoas libertas da escravidão e do pecado. Durante um período ininterrupto de 28 dias, realizou a incrível façanha de pregar a 10 mil pessoas. Sua voz podia ser ouvida perfeitamente a mais de 1 quilômetro de distância, apesar de ter físico fraco e de sofrer dos pulmões. Não havia prédio no qual coubessem seus auditórios, e, nos países onde pregou, armava seu púlpito nos campos, fora das cidades. Whitefield merece o título de príncipe dos pregadores ao ar livre, porque pregava em média 10 vezes por semana, e isso fez durante um período de 34 anos, em grande parte sobre o teto construído por Deus, os céus. A vida de George Whitefield foi um milagre. Nasceu em uma taberna de bebidas alcoólicas. Antes de completar 3 anos, seu pai faleceu. Sua mãe casou-se novamente e a George foi permitido continuar os estudos na escola. Na pensão mantida por sua mãe, fazia a limpeza dos quartos, lavava roupa e vendia bebidas ao bar. Por estranho que pareça, já que ainda não era salvo, interessava-lhe grandemente pelo exame das Escrituras. Lia a Bíblia até alta noite e preparava sermões. Na escola era conhecido como orador. Sua eloquência era natural e espontânea, um dom extraordinário de Deus, talento este que possuía sem ele mesmo saber. Custeou os próprios estudos em Pembroke College, Oxford, servindo como garçom em um hotel. Depois de estar há algum tempo em Oxford, juntou-se a um grupo de estudantes a que pertencia João e Carlos Wesley. Passou muito tempo com os demais do grupo, jejuando e esforçando-se para mortificar a carne a fim de alcançar a salvação. Ele ainda não compreendia a verdadeira religião e a união da alma com Deus e a formação de Cristo em nós. Acerca da sua salvação, escreveu algum tempo antes de morrer: todas as vezes que vou a Oxford, sinto-me impelido a ir primeiro a este lugar onde Jesus se revelou a mim pela primeira vez e me deu o novo nascimento. Com a saúde abalada, talvez pelo excesso de estudo, George voltou a casa para recuperá-la. Resolvido a não cair no indiferentismo, inaugurou uma classe bíblica para jovens que, como ele, desejavam orar e crescer na graça de Deus. Visitavam diariamente os doentes e os pobres e frequentemente os prisioneiros das cadeias para orar com eles e prestar-lhes qualquer serviço manual que pudessem. Jorge tinha no coração um plano que consistia em preparar 100 sermões e apresentar-se para ser separado para o ministério. Porém, quando havia preparado apenas um sermão, seu zelo era tanto que a igreja insistia em ordená-lo com apenas 21 anos, embora fosse a regra não aceitar ninguém para tal cargo com menos de 23 anos. O dia que precedeu sua separação para o ministério, Jorge passou em jejum e oração. Acerca desse fato, ele escreveu: à tarde, retirei-me para o alto, perto da cidade, onde orei com instância durante 2 horas, pedindo ao meu favor e também por aqueles que estavam para ser separados comigo. No domingo, levantei-me de madrugada e orei sobre o assunto da epístola de Paulo a Timóteo, especialmente sobre o seguinte preceito:
Ninguém despreze a tua mocidade. Quando o ancião me impôs as suas mãos, me deu vil coração. Se meu vil coração não me engana, ofereci todo o meu espírito, alma e corpo para o serviço do santuário de Deus. Posso testificar perante os céus e a terra que dei-me a mim mesmo, quando o ancião me impôs as mãos, para ser um mártir por aquele que foi pregado na cruz em meu lugar. Os lábios de Whitefield foram tocados pelo fogo divino do Espírito Santo durante sua separação para o ministério. No domingo seguinte, naquela época de gelo espiritual, pregou pela primeira vez. Alguns se queixaram de que 15 dos ouvintes enlouqueceram ao ouvirem o sermão. O ancião da igreja, porém, compreendendo o que se passava, respondeu que seria muito bom se os 15 não se esquecessem da loucura antes de chegar ao outro domingo. Whitefield nunca se esqueceu nem deixou de aplicar a si as seguintes palavras do Dr. Delaney. Desejo, todas as vezes que subir ao púlpito, considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar e a última dada ao povo de ouvir. Alguém assim escreveu sobre uma de suas pregações. Quase nunca pregava sem chorar, e sei que suas lágrimas eram sinceras. Ouvia-o dizer: vós me censurais porque choro, mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmos, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Não sabeis que se estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo? Chorava às vezes até parecer que estava morto e custava recuperar as forças. Disse que os corações da maioria dos ouvintes eram derretidos pelo calor intenso do seu espírito, como prata na fornalha do refinador. Quando estudante do colégio de Oxford, seu coração ardia de zelo. Pequenos grupos de alunos se reuniam no seu quarto diariamente, movidos tais quais os discípulos logo depois do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O Espírito continuou a operar poderosamente nele e por ele durante o resto de sua vida, porque nunca abandonou o costume de buscar a presença de Deus. Separava o dia em 3 partes: 8 horas sozinho com Deus e em estudos, 8 horas para dormir e fazer as refeições, 8 horas para o trabalho entre o povo. De joelhos, lia e orava sobre as Escrituras, recebendo luz, vida e poder. Numa de suas visitas aos Estados Unidos, passou a maior parte da viagem a bordo sozinho em oração. Alguém escreveu sobre ele: seu coração encheu-se tanto dos céus que anelava por um lugar onde pudesse agradecer a Deus, e sozinho durante horas chorava comovido pelo amor consumidor do seu Senhor. Suas experiências no ministério confirmavam a sua fé na doutrina do Espírito Santo, como um consolador ainda vivo. O poder de Deus operando atualmente entre nós. A pregação de George Whitefield era feita de forma tão vívida que parecia quase sobrenatural. Conta-se que, certa vez, pregando a alguns marinheiros, descreveu um navio perdido num furacão. Tudo foi apresentado em manifestações tão reais que, quando chegou ao ponto de descrever o barco afundado, alguns marinheiros pularam dos assentos gritando: as baleiras, as baleiras! Em outro sermão, falou acerca de um cego andando na direção de um precipício desconhecido. A cena foi tão real que, quando o pregador chegou ao ponto de descrever a chegada do cego à beira do profundo abismo, o camareiro mor Chesterfield, que assistia, deu um pulo gritando: meu Deus, ele desapareceu! O segredo, porém, da grande colheita de almas salvas não era sua maravilhosa voz nem a sua grande eloquência. Não era também o caso de que o povo tivesse um coração aberto para receber o Evangelho, uma vez que havia, na época, grande decadência espiritual entre os crentes. Também não foi por falta de oposição. Repetidas vezes, Whitefield pregou no campo porque as igrejas fecharam-lhe as portas. Às vezes, nem os hotéis queriam aceitá-lo como hóspede. Em Basingstoke, foi agredido a pauladas. Em Staffordshire,
atingiram-lhe torrões de terra. Em Moorfield, destruíram a mesa que lhe servia de púlpito e arremessaram contra ele o lixo da feira. Em Eversham, as autoridades, antes de seu sermão, ameaçaram prendê-lo se pregasse. Em Exeter, enquanto pregava para 10.000 pessoas, foi apedrejado de tal forma que pensou haver chegado para ele a hora, como o ensanguentado Estevão, de ser imediatamente chamado à presença do Mestre. Em outro lugar, apedrejaram-lhe novamente até ficar coberto de sangue. Verdadeiramente, levavam no corpo até a morte as marcas de Jesus. O segredo de tais frutos na sua pregação era o seu amor para com Deus. Ainda muito novo, passava noites inteiras lendo a Bíblia, que muito amava. Depois de se converter, teve a primeira daquelas experiências de sentir-se arrebatado, ficando a sua alma inteiramente aberta, cheia, purificada e iluminada da glória e levada a sacrificar-se inteiramente ao seu Salvador. Desde então, nunca mais foi indiferente em servir a Deus, mas regozijava-se no alvo de trabalhar de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Só achava interesse nos cultos, tanto é que se escreveu para sua mãe, dizendo que nunca mais voltaria ao seu emprego. Consagrou a vida completamente a Cristo, e a manifestação exterior daquela vida nunca excedia a sua realidade interior. A manifestação exterior daquela vida nunca excedia sua realidade interior. Portanto, nunca mostrou cansaço nem diminuiu a marcha durante o resto de sua vida. Apesar de tudo, ele escreveu: a minha alma era seca como o deserto. Sentia-me encerrado dentro de uma armadura de ferro. Não podia ajoelhar-me sem estar tomado de grande soluço e orava até ficar molhado de suor. Só Deus sabe quantas noites fiquei prostrado de cama, gemendo por causa do que sentia e ordenando em nome de Jesus que Satanás se apartasse de mim. Outras vezes passei dias e semanas inteiras prostrado em terra, suplicando para ser liberto dos pensamentos diabólicos que me distraíam. Interesse próprio, rebelião, orgulho e inveja me atormentavam um após outro, até que resolvi vencê-lo ou morrer. Lutei até Deus conceder-me vitória sobre ele. George Whitefield considerava-se um peregrino, errante no mundo, procurando almas. Nasceu, criou-se e diplomou-se na Inglaterra. Atravessou o Atlântico 3 vezes. Visitou a Escócia 14 vezes. Foi ao país de Gales várias vezes. Visitou uma vez a Holanda. Passou 4 meses em Portugal. Nas Bermudas, ganhou muitas almas para o Cristo, como nos demais lugares onde trabalhou. Acerca do que sentiu em uma das viagens à colônia da Geórgia, Whitefield escreveu: foram-me concedidas manifestações extraordinárias do alto. Cedo de manhã, ao meio-dia, ao anoitecer e à meia-noite, de fato, durante o dia inteiro, o amado Jesus me visitava para renovar-me o coração. Se certas árvores perto de Stonehouse pudessem falar, contariam acerca da doce comunhão que eu e algumas almas amadas desfrutamos ali com Deus, sempre bendito. Às vezes, quando de passeio, a minha alma fazia tais excursões pelas regiões celestes, a qual parecia pronta a abandonar o corpo. Outras vezes sentia-me tão convencido pela grandeza da majestade infinita de Deus, que me prostrava em terra e entregava-lhe a alma, como um papel em branco, para ele escrever nela o que desejasse. De uma noite nunca me esquecerei. Relampejava excessivamente. Eu pregara às muitas pessoas e algumas ficaram receosas de voltar a casa. Sentia-me dirigido a acompanhá-las e a aproveitar o ensejo para as animar a se prepararem para a vinda do Filho de Deus. Oh, que gozo senti na minha alma! Depois de voltar, enquanto alguns se levantavam de suas camas, assombrados pelos relâmpagos que andavam pelo chão e brilhavam de uma parte do céu até outra, eu, com mais um irmão, ficamos no campo adorando, orando, exultando ao nosso Deus e desejando a revelação de Jesus dos céus, uma chama do fogo.
Como se pode esperar outra coisa a não ser que as multidões a quem Whitefield pregava fossem levadas a buscar a mesma presença? Na sua biografia há um grande número de exemplos que bem ilustram tal fato. Oh, quantas lágrimas foram derramadas com forte clamor pelo amor do querido Senhor Jesus. Alguns desmaiavam e, quando recobravam as forças, ouviam e desmaiavam de novo. Outros gritavam como quem sente a ânsia da morte. E depois de findar o último discurso, eu mesmo sentia-me tão vencido pelo amor de Deus que quase fiquei sem vida. Contudo, por fim, revivi, e depois de me alimentar um pouco, estava fortalecido bastante para viajar cerca de 30 quilômetros até Nottingham. No caminho, a alma alegrou-se cantando hinos. Chegamos quase meia-noite, depois de nos entregarmos a Deus em oração. Deitamo-nos e descansamos na proteção do querido Senhor Jesus. Ó Senhor, jamais existiu amor como o teu. No dia seguinte, em Fork Manor, a concorrência aos cultos foi tão grande em Nottingham como Nottingham. O povo ficou tão quebrantado que, por todos os lados, vi pessoas banhadas em lágrimas. A palavra era mais cortante que a espada de 2 gumes, e os gritos e gemidos alcançavam o coração mais endurecido. Alguns tinham semblantes pálidos como a palidez de morte. Outros torciam as mãos cheios de angústia. Ainda outros foram prostrados ao chão, ao passo que outros caíam e eram aparados nos braços de amigos. A maior parte do povo levantava os olhos para os céus, clamando e pedindo a misericórdia de Deus. Eu, enquanto os contemplava, só podia pensar em uma coisa: o grande dia. Pareciam pessoas acordadas pelas últimas trombetas, saindo dos seus túmulos para o juízo. O poder da presença divina nos acompanhou a Taskinrand, onde os arrependidos choravam e os salvos oravam lado a lado. O indiferentismo de muitos transformou-se em assombro, e o assombro depois em grande alegria. Alcançou o indivíduo das mais diversas classes, idades e tipos de conduta. A embriaguez foi abandonada por aqueles que eram dominados por esse vício. Os que haviam praticado qualquer ato de injustiça foram tomados de remorso. Os que tinham furtado foram constrangidos a fazer restituição. Os vingativos pediram perdão. Os pastores ficaram ligados ao seu povo por um vínculo mais forte de compaixão. O culto doméstico foi iniciado nos lares. Os homens foram levados a estudar a palavra de Deus e a ter comunhão com o seu Pai nos céus. Mas não foram somente nos países populosos que o povo afluiu para ouvi-lo. Nos Estados Unidos, quando eram ainda um país novo, ajuntaram-se grandes multidões, dos quais moravam longe uns dos outros nas florestas. O famoso Benjamin Franklin, no seu jornal, assim noticiou essas reuniões. Quinta-feira, o reverendo Winterfield partiu de nossa cidade acompanhado de 150 pessoas a cavalo, com destino a Chester, onde pregou a 7.000 ouvintes, mais ou menos. Sexta-feira, pregou 2 vezes em Willington, a quase 5.000. No sábado, em Newcastle, pregou a cerca de 2.500 pessoas. E na tarde do mesmo dia, em Christina Bridge, pregou a quase 3.000. No domingo, em Whitcliffe, pregou 2 vezes, descansando meia hora entre os sermões, a 8.000 pessoas, das quais 3.000 tinham vindo a cavalo. Choveu a maior parte do tempo, porém todos se conservaram em pé ao ar livre. Como Deus estendeu a sua mão para operar prodígios por meio do seu servo, vê-se no grande relato, num extrato perante a multidão. Depois de alguns momentos de oração em silêncio, Winterfield anunciou de maneira solene o texto: que morram uma só vez. Do local onde a senhora Huntington estava em pé, veio outro grito agudo. De novo, um tremor de horror passou por toda a multidão, quando anunciaram que outra pessoa havia morrido. Winterfield, porém, em vez de ficar tomado de pânico com os demais, suplicou graça ao ajudador invisível e começou com eloquência tremenda a prevenir os impenitentes do perigo.
Não devemos concluir, contudo, que ele era ou sempre solene ou sempre veemente. Nunca houve quem experimentasse mais formas de pregar do que ele. Apesar de sua grande obra, não se pode acusar Whitefield de procurar fama ou riquezas terrestres. Sentia fome e sede da simplicidade e sinceridade divinas. Dominava todos os interesses e os transformava para a glória do reino do seu Senhor. Não ajuntou ao redor de si os seus convertidos para formar outra denominação, como alguns esperavam. Não. Apenas dava todo o seu ser, mas queria mais línguas, mais corpos, mais almas a usar para o Senhor Jesus. A maior parte de suas viagens à América do Norte foram feitas em prol do orfanato que fundara na colônia da Geórgia. Vivia na pobreza e esforçava-se para granjear o necessário para o orfanato. Amava os órfãos ternamente, escrevendo-lhes cartas e dirigindo-lhes a cada um pelo nome. Para muitas dessas crianças, ele era o único pai, o único meio de elas terem um sustento. Fez-se uma grande parte de sua obra evangelística entre os órfãos e quase todos permaneceram crentes fiéis, sendo que um bom número deles tornaram-se ministros do Evangelho. Whitefield não era de físico robusto. Desde a mocidade sofria quase constantemente, anelando muitas vezes partir e estar com Cristo. A maior parte dos pregadores achava impossível ministrar quando estavam enfermos como ele. Assim foi que, aos 65 anos de idade, durante sua 7ª viagem à América do Norte, findou a sua carreira na terra, uma vida escondida com Cristo em Deus e derramada num sacrifício de amor pelos homens. No dia anterior ao seu falecimento, teve de esforçar-se para ficar em pé. Porém, ao levantar-se em Exeter, perante um auditório demasiado grande para caber em qualquer prédio, o poder de Deus veio sobre ele. Whitefield pregou como de costume durante 2 horas. Um dos que lhe assistiram disse que seu rosto brilhava como o sol. O fogo aceso no seu coração no dia da oração e do jejum, quando da sua separação para o ministério, ardeu até dentro dos seus ossos e nunca se apagou. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Certo homem eminente dissera a Whitefield: Não espero que Deus chame o irmão breve para o lar eterno, mas quando isso acontecer, regozijar-me-ei ao ouvir o seu testemunho. O pregador respondeu: Então ficará desapontado, morrerei calado. A vontade de Deus é dar-me tantos ensejos para testificar dele durante a minha vida, que não me serão dados outros na hora da morte. E sua morte ocorreu como predissera. Depois do sermão em Exeter, foi a Newburyport para passar a noite na casa do pastor. Ao subir ao quarto para dormir, virou-se na escada e, com a vela na mão, proferiu uma curta mensagem aos amigos que ali estavam e insistiam que pregasse. Às 2 horas da madrugada, acordou. Faltava-lhe o fôlego. Pronunciou para o seu companheiro as suas últimas palavras na terra: Estou morrendo. No seu enterro, os sinos da igreja em Newburyport dobraram e as bandeiras ficaram à meia haste. Ministros de toda parte vieram assistir aos funerais. Milhares de pessoas não conseguiram chegar perto da porta da igreja por causa da imensa multidão. Conforme seu pedido, foi enterrado sobre o púlpito da igreja. Se quisermos ter os mesmos frutos, ver milhares salvos como George Whitefield os temos que seguir o seu exemplo de oração e dedicação. Alguém pensa que é tarefa demais? Que diria George Whitefield agora, junto aos que levou a Cristo, se lhe fizéssemos essa pergunta?